E isso é até bacana da gente poder falar, porque olha, quanto mais você demora a cuidar, mais chance, né, você vai ter de poder estar nesse grupo de risco. Quanto mais cedo cuidar, mais chance você tem de estar fora do grupo de risco. E é isso aí, você pode até ficar impotente, mas vai estar vivo. Não, né? e para impotência, Então, né, o Dr. Paulo vai tratar também, trata de tudo depois. Hoje, pós-cirurgia, já se faz reabilitação precoce da função erétil, através de medicação oral, injetável. E em casos mais severos, até o uso de prótese peniana é possível. Pelo menos a pessoa está viva, está vivendo bem e tocando a sua vida. Se você descobrir o câncer metastático, aí, mesmo sem cirurgia, você vai ficar impotente. Porque o tratamento para o câncer da próstata é o bloqueio da testosterona. Porque a testosterona alimenta essa célula do câncer de próstata. Então, você bloqueia a testosterona. E sem a testosterona, você perde a potência, perde a libido, entendeu? Então, assim, se você procurar muito tarde, a chance de você ficar impotente é 100%. Porque eu vou ter que fazer um tratamento e não tem assim, eu vou fazer quimioterapia. Você vai fazer quimioterapia com bloqueio da testosterona. Eu vou fazer radioterapia com bloqueio da testosterona. Então, a testosterona vai ficar bloqueada. Algumas vezes a gente consegue fazer intermitente, mas a maioria das vezes os pacientes ficam bloqueados até a morte. Isso aí. Então, tem que efetivamente cuidar. Existe algum sintoma do câncer de próstata? Vocês já falaram, é um câncer lento, silencioso, né, como a grande maioria dos cânceres, mas existe algum tipo de sintoma, um sinal de alerta? Tardio. Quando está com sintoma... A maioria dos sintomas da próstata é por doença benigna, né? Porque quando a gente tem a hiperplasia benigna prostática, que é uma doença muito frequente, né? Uma patologia muito frequente no homem, aquilo de diminuição do jato, o paciente acorda várias vezes para ir ao banheiro, geralmente está ligado à doença benigna. A doença maligna, ela fica como se a gente colocasse a próstata como uma cebola, ela vai ficar naquela capa de fora ali, então não vai interferir no centro, que é onde passa a uretra para dar esses sintomas. Então, quando a próstata dá sinal, geralmente a gente descobre por dor óssea, por metástase óssea. Então, quando está avançado, né? Isso, exatamente. Não dá sintoma no início. Assim como muitos cânceres, né? Na fase inicial ele não dá sintomas. Então, você tem que fazer uma busca ativa. No sentido da prevenção, qual a recomendação de vocês em termos, vocês já falaram aqui, né? O homem para fazer os exames, o toque, essa questão toda, a partir dos 50? Foi isso que você falou? Para a prevenção do câncer de próstata, o homem ele deve ir no urologista antes, né? Até porque tem outras implicações, tem as DSTs. Gente, o homem tem que saber da vida sexual dele tanto quanto a mulher. Quando a mulher vai iniciar a vida sexual, ela vai no médico, né, para fazer exame, tomar anticoncepcional, e o homem também tem que saber da saúde dele, né? A gente fala 50 anos quando a gente enfatiza a questão da próstata, do câncer de próstata. As doenças da próstata, elas inclusive podem ocorrer em homens mais jovens, a prostatite, inflamação da próstata, dor pélvica, isso é uma coisa que acomete muitos jovens também. Né? E desenvolver esse hábito de se cuidar. Isso está mudando, não está, para os homens? Isso está mudando. Os homens hoje estão um pouco mais preocupados com a saúde. Quer Mas dizer, eu ainda acho que é mais estético do que de saúde. Eu ia falar isso. Eu acho que eles estão mais preocupados com a beleza, com fatores estéticos, mas com a saúde mesmo, essa coisa de ir no médico. Mais ou menos. Eu vejo no consultório que muitos homens eles se deparam com uma situação que eles precisam resolver. Então, eventualmente, eles chegam com uma uretrite, aí começa a ter descarga purulenta pelo pênis, ou as verrugas genitais, são coisas que são evidentes para o homem e ele precisa resolver. Inflamações no pênis, bala no post-it, orquites. Então, são situações que se apresentam... Só quando tem sintoma. Só Agora, vai contar doente. de fato, tem que ter o sintoma, né? É difícil você ver, por exemplo, um casal que fala, o homem vem, eu vim fazer exames preventivos para iniciar uma nova relação. Eu tenho visto isso um pouco mais, assim, mas certamente não é uma realidade que a gente vê no Brasil afora. E você não precisa ir no urologista, você pode ir num clínico, né? Porque o que mais mata ainda no Brasil é a doença cardiovascular. Né? Então, assim, você vai num clínico, faz um acompanhamento, um segmento. Não quer ir no urologista porque está com medo do toque? Vá no outro médico. O importante é que você ia. Agora, a gente tem programas de saúde da família, né, para o pessoal que não tem acesso à rede privada. Então, é tratar como um todo, né? Assim, o paciente, o homem na saúde como um todo. Então, em termos de
qualidade de vida, de alimentação, essas coisas. Quando você, por exemplo, o que você recomenda? Parar de fumar sempre. Você não pode fumar. Né? Porque se você parar de fumar, você já diminui a chance de você ter câncer, você já diminui a chance de você morrer de infarto, de ter um AVC. Então, assim, tem que ser Câncer do pulmão também, de câncer né? do pulmão. Mas o cigarro, para a próstata, ele nem está tão relacionado. Mas aqui eu, como oncologista, me sinto na obrigação sempre de mandar as pessoas pararem de fumar. Mas na urologia, a gente está muito relacionado ao câncer de bexiga, que ninguém fala, né? Então, assim, uma vez que você fumou, o câncer de bexiga, o fator de risco é para sempre. Você nunca volta a ter o fator de risco de uma pessoa que nunca fumou. Câncer de rim também está muito ligado ao cigarro. Então, primeira coisa é parar de fumar. Segunda coisa é atividade física, né? A gente sabe que tem que ter alguma atividade. Sedentarismo é a causa de várias doenças. E a cada dia mais, né, para todas as questões, tem se falado nessa questão do sedentarismo, né? Eliminar o sedentarismo, ter algum tipo de atividade física. Gente, já precisa para o intervalo de novo, tá? Vou dar minha paradinha e a gente volta. Vamos continuar aqui falando sobre questões preventivas, né? Que tipo de alimentação pode fazer diferença e ajudar nessa prevenção, por exemplo, né, do câncer de próstata, que é um foco da nossa conversa no dia de hoje. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Novembro Azul, tempo de chamar sua atenção, mulher, homem, para a questão da saúde do homem, né? Um mês de ênfase aí à saúde do homem, no sentido de que esse homem procure mais o médico para prevenir. Se não está prevenindo, daqui a pouco não tem mais como apenas cuidar da saúde. Você vai começar a ter que ter intervenções. Se você tem medo, por exemplo, da impotência, porque não vai fazer o seu preventivo, né? Não vai cuidar da próstata, fazer os exames porque você tem medo do toque, você tem medo do exame, e aí? Se você não enfrentar o seu medo, você pode se deparar com a realidade de que você tem um câncer de próstata. E você pode estar, inclusive, daqui a pouco, naquele grupo maior de risco, onde não tem alternativa. Você vai ficar impotente. Então, é melhor prevenir. É melhor prevenir, é melhor cuidar antes, né? Rafael, o pessoal está até comentando aí, né, a sua forma mais incisiva de falar, de dizer, ó, tem que cuidar mesmo, porque senão, vai perder o pênis, vai ficar, né? Essa coisa toda, já que o homem fica tão preocupado com isso. Eu queria uma palavra sua agora para as mulheres que podem ser decisivas nesse processo do homem cuidar da saúde. Marca consulta para o seu marido e leva. Ou então para o seu pai, porque isso aí é fato. O homem vai, para prevenir, o homem só vai quando a mulher enche o saco, entendeu? E isso é frequente, porque... Frequente. Às vezes Nas consultas, as mulheres falam mais do que o homem. Falam mais que o homem. É o homem que está doente, o homem que vai tratar, mas é a mulher que fala, doutora, não está dando. E eles às vezes falam assim, aparece com diarreia, esse caso é muito engraçado para mim, que doutora, eu estou com diarreia, tomou um remédio? Não. Eu falei, mas como você não tomou? Eu te dei a receita. Ele, não, mas ela não me deu. Eu falei, não, peraí, mas eu sei que está com diarreia. Então, o homem realmente, nesse sentido, me perdoem os homens, né? Não é uma campanha feminista aqui, mas eu acho que a gente precisa das mulheres, né? Então, assim, quando eu dou palestra do Novembro Azul, eu sempre peço para chamar as funcionárias. No Outubro Rosa, apesar dos homens ajudarem no diagnóstico, quando estão namorando, podem palpar o nódulo para a namorada, mas eu sempre peço para as mulheres irem, porque você falando para as mulheres é como se você estivesse falando com os homens, entendeu? Então, as mulheres marcam as consultas, marcam os exames, são elas que são mais ativas mesmo nessa... Estão mais doutrinadas, é o que eu falo. A mulher doutrinada aí é o médico. Doutor Paulo, eu já tive médicos aqui que eles dizem assim, né? A mulher vai, marca consulta, vai com o marido, né? Às vezes vai com a namorada e tal. E aí ela começa a dizer isso que a doutora falou. Elas começam a falar do problema, né? E o que o homem muitas vezes diz, ela é que está dizendo, ela é que está dizendo. Como é que é isso? O homem mais duro, assim, na queda, ele não quer demonstrar fraqueza, né? Inclusive, a mulher, eu acho que ela aceita mais a informação. O homem, ele tem medo da informação, ele tem medo da possibilidade dele estar doente, né? Eu me recordo do último paciente com câncer de próstata que eu tratei, que ele falou para mim, doutor, eu sou o provedor da minha família, como que eu vou falar isso para minha mulher? Como é que eu vou
e não só da família dele, como dos irmãos. Ele era a pessoa que Como é que cuidava eu de vou todo mostrar mundo. essa fraqueza? Como é que eu vou dizer isso, né? E ele se negava, e ele é um reflexo dos homens em geral. E esse caso até me chama a atenção, que foi muito interessante, porque ele era um homem assim, que fumava, era obeso, tinha uma vida um pouco estressante, um pouco desregrada, e ele se deparou com essa doença. Felizmente, no caso dele, foi ainda um caso inicial, a gente conseguiu um tratamento eficaz, mas é nessa hora que nós, urologistas, a gente tem que chamar o paciente para a responsabilidade dele também. O resultado final do tratamento depende do urologista, depende do oncologista. Hoje já existe um conceito de equipe multidisciplinar que envolve toda uma equipe, até inclusive de enfermeiros, psicólogos eventualmente, nutricionistas e a pessoa de fato que está acometida pela doença. Então, para ele, a minha proposta foi o seguinte: olha, nós vamos te tratar, mas você tem que encarar isso com a cabeça erguida e fazer o dever de casa. E qual era o dever de casa? Caminhar, começar a atividade física, diminuir a redução do reduzir o tabagismo, né? Hábitos alimentares mais saudáveis, e ele incorporou aquilo. Então aquilo está sendo para ele uma mudança ali da vida. E seria bom que os homens encarassem isso dessa forma, né? Como um momento de você encarar a vida e tomar hábitos mais saudáveis, né, para si.